Olá a todos, bem-vindo a mais uma edição do culto online da ISP. Para iniciar, quero ler um pequeno trecho, que são 2 versos, que ficam em Deuteronômio capítulo 10. São os versículos 12 e 13. E diz assim: E agora, ó Israel, que é o que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema o Senhor o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça dos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. O que esse trecho nos diz é que Deus exige nada mais que o nosso coração por inteiro a Ele. E isso tudo para o nosso bem. Então lembremos da importância do que esse trecho diz a cada dia que se passa. Neste momento eu quero convidar o grupo de louvor para que possamos juntos adorar ao nosso Deus. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E graças a Deus podemos estar nos reunindo mais uma vez por meio do culto online. Não sei como está sendo o dia de vocês, não sei como tem sido a rotina de vocês, mas espero que esse domingo possa não ser só mais um dia, mas que possa ser um dia onde a gente possa estar renovando o nosso coração, renovando o nosso espírito. E por meio dessa primeira música, que é Santo Espírito, queria estar convidando todos vocês a estarem realmente entregando os corações de vocês e convidando o Espírito Santo para estar preenchendo a casa de vocês, preenchendo o coração de vocês. E levem consigo esse Espírito, né, para todo dia, para toda semana. Então, espero que vocês possam estar cantando de coração, possam realmente estar aproveitando esse momento de louvor para estar sentindo a presença de Deus aqui. A esperança viva.
correm para o mar. Eu te amo pra mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te.
Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, prestando culto a Ti. Abençoe esse momento da mensagem que está por vir. Abençoe o pastor e as palavras que sairão da boca dele, que possam ser ungidas por Ti, e que eles possam dizer aquilo que o Senhor deseja dizer a cada um de nós, direto nos nossos corações, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. A mensagem de hoje será trazida pelo pastor Estevam Kirchner, cujo tema é Precisamos de uma pausa para consultar o manual do fabricante. E a leitura bíblica é em Levítico 25, dos versos 18 a 23. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Queridos irmãos e irmãs da ISP, com alegria que aceitei esse convite de trazer uma meditação, uma reflexão sobre a palavra de Deus aos irmãos, embora não seja do jeito que a gente gostaria que fosse, de maneira presencial, estando aí com os irmãos, ainda assim nós nos alegramos pelo fato de Deus nos proporcionar essa possibilidade de fazer esse contato de uma maneira, mesmo que não presencial, real, ainda assim, usando os instrumentos que temos na tecnologia para facilitar a nossa comunicação. Esperamos que em breve tenhamos a oportunidade de nos reencontrarmos presencialmente, mas enquanto isso não acontece, aqui estamos nós e vamos adiante. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste culto da Palavra de Deus, especificamente de um texto que tem sido algo que tem invadido a minha mente constantemente nesses últimos meses, nesses meses da pandemia do coronavírus, que é Levítico capítulo 25, um texto que fala sobre as instruções de Deus a respeito do descanso da terra, que deveria acontecer de 7 em 7 anos e a cada 49 anos também para Israel. Deveriam parar de semear e de colher suas lavouras durante um ano, no ano sabático, e por basicamente 2 anos em sequência no chamado ano do jubileu. A passagem que trata especificamente sobre essa instrução de Deus para que o povo respeitasse e cuidasse bem desse patrimônio que não era deles, mas era cedido por Deus a eles, a terra, está em Levítico 25, 18 a 23, que é parte de um texto maior que trata de outras questões que nós não vamos abordar aqui. O texto diz o seguinte, eu vou ler na nova versão transformadora. Se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam aos meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês perguntem, o que comeremos no 7º ano, no ano sabático, uma vez que não temos permissão de semear nem de colher nesse ano?
podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. No 8º ano, quando semearem seus campos, ainda estarão comendo da colheita farta do 6º ano. De fato, ainda estarão colhendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita no 9º ano. A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Eu intitulei essa mensagem especificamente dentro desse contexto da pandemia e daquilo que Levítico 25 nos ensina, de uma maneira muito simples. Precisamos de uma pausa para consultar o manual do fabricante. Parece que Deus nos deu a possibilidade de, durante alguns meses, pararmos de fazer aquilo que normalmente fazíamos, do jeito que fazíamos. É claro que ninguém parou inteiramente com suas atividades, mas tivemos que parar muita coisa para nos adequarmos a uma situação de contágio, de infecção, que ainda perdura depois de mais de 7 meses. O Brasil com 150 mil mortos ou mais, com milhões de pessoas que já foram infectadas e, graças a Deus, muitas, a maioria delas se recuperou, mas sumiu basicamente aquilo que corresponde à população da cidade onde eu moro. É mais ou menos como se você chegasse aqui em Atibaia para visitar alguém aqui, chegasse na cidade e olhasse em redor e não visse mais ninguém. Porque a população inteira da cidade foi dizimada por essa pandemia. Seria mais ou menos esse o estado de coisas que nós temos hoje no Brasil, como se uma população inteira de uma cidade sumisse, morresse sem que tivesse necessidade de acontecer isso. Então vivemos tempos realmente sombrios, difíceis. Mas ao mesmo tempo vimos, principalmente no estágio inicial do chamado isolamento social, como as coisas acontecem de uma maneira que nos realmente deixam perplexos. Porque quando começamos o isolamento social, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na Europa primeiro, depois Estados Unidos e aqui na América do Sul, o que percebemos é que isso gerou não apenas uma certa proteção, um certo cuidado para que não houvesse contaminação em massa e mortandade de muitas pessoas ao mesmo tempo, embora aconteceu algo de uma escala que a gente nunca tinha visto antes. Mas além dessa proteção, desse cuidado, a gente percebeu que a natureza começou a reagir a essa pausa que nós fomos obrigados a assumir e a realizar de maneira passiva, evidentemente. Então, vocês devem ter visto algumas cenas que passaram nos noticiários, na televisão e nas redes sociais de animais selvagens invadindo cidades na Europa, por exemplo. Né? De praias totalmente desertas com aves praticamente tomando conta do espaço, peixes onde quase não havia mais proliferando, em águas límpidas, que não estavam mais recebendo tanta poluição quanto recebiam antes.
lugares ao redor das nossas grandes cidades com vegetações voltando a seu aspecto verdejante. No meio dos grandes centros urbanos, o ar passou a ser respirável. A qualidade boa do ar, imagina em São Paulo, quando os veículos começaram a escassear e as coisas parece que estavam assumindo uma outra configuração. Então, uma pausa compulsória para a humanidade trouxe benefícios tremendos para a natureza e a criação de Deus. Essa criação que, nas palavras de Paulo em Romanos 8, 22, geme como se sentisse dores, aguardando a redenção dos filhos de Deus, porque haverá novos céus e nova terra, em que tudo será colocado de volta naquilo que era a intenção de Deus desde o começo da criação, não somente a humanidade, mas também a própria natureza. Isso então nos remete, essa constatação, a uma outra situação que nós vemos agora, mais recentemente, quando as coisas começaram a ser liberadas aos poucos, e a normalidade começou a se estabelecer de novo, nós vemos que o contrário começou a acontecer. Pessoas colocando fogo na Amazônia e mais recentemente no Pantanal, incendiando, não sei o que exatamente, mas obviamente não foi combustão instantânea que ocasionou o que nós vimos aí acontecendo. Uma devastação horrível, que tem a mão humana por trás, não há dúvida quanto a isso, infelizmente. Não só aqui no Brasil, também em outros lugares, mas aqui, claro, é aquilo que nós vemos mais perto de nós e temos que constatar e falar sobre isso. O interessante é que no meio da pandemia, naquele momento do isolamento social talvez um pouco mais forte, a gente ouvia pessoas dizendo e repetindo: o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa pandemia. E o que a gente observa é que talvez não seja exatamente isso o que está acontecendo. Vemos as pessoas voltando à normalidade que é de exploração da natureza, que é de simplesmente usar os recursos que Deus nos ofereceu de maneira tão bondosa e generosa, de forma muito predadora, como sempre. Por isso, olhar para um texto como esse nos faz pensar como cristãos sobre a necessidade de nós mesmos, talvez entendermos algumas coisas, levarmos algumas lições importantes dessa situação tão difícil pela qual ainda estamos passando. Embora o texto de Levítico 25 tenha sido escrito prioritariamente e primeiramente para Israel e o povo israelita, na lei de Moisés, nós entendemos, como Paulo, que toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus e é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão e correção nos caminhos justos de Deus. E por isso queremos dar atenção a esse texto. Eu queria, primeiramente, falar alguma coisa rapidamente aqui sobre o significado do ano do jubileu no Antigo Testamento, no contexto do próprio povo israelita. Primeiro porque o entendimento adequado das Escrituras passa primeiro por aquilo que seria a percepção mais clara do que teria sido o entendimento dos primeiros ouvintes e leitores da Palavra de Deus. O que eles entenderam daquilo que esse texto que nós acabamos de ler
comunicava. Portanto, essa é a primeira pergunta que nós fazemos aqui. O que significava, no contexto do Antigo Testamento, essa noção do ano sabático e do ano do jubileu? E aqui nós vamos nos ocupar no texto apenas daquela parte que nós lemos agora há pouco, porque o texto também trabalha a questão da libertação de escravos, de pessoas que, por terem de pagar dívidas, muitas vezes se ofereciam como servos de seus credores para acertarem essas dívidas. O texto também trata sobre a questão da possibilidade de retorno da terra para os seus antigos ocupantes e proprietários, que era algo que se proporcionava exatamente no chamado ano do jubileu, nos 50 anos, né, depois do 49º ano, em que havia essa pausa maior de 2 anos para a terra. Além do ano sabático, que o texto trata no capítulo 25, no começo, dos versículos 2 a 5, que era esse ano, o 7º ano, depois de 6 anos de cultivo, de colheita das lavouras, da safra, a terra deveria descansar por 1 ano. Isso deveria acontecer sempre. Além disso, obviamente, nós temos aí a percepção que o texto nos deixa muito claro, como lemos agora há pouco, que no 49º ano, 7 vezes 7 dá 49, quer dizer, depois de 7 conjuntos de anos sabáticos, nessa sequência, haveria 1 ano adicional de descanso da terra, que seria esse ano do jubileu, portanto, a cada 50 anos. A palavra jubileu é uma boa palavra para isso, porque ela representa exatamente isso, celebração de 50 anos. E aí, então, nós temos um descanso duplo para a terra, porque o último ano, o 49º ano, é também um ano de jubileu, um ano sabático. E aí então o ano 50, o ano de jubileu. Então nós temos uma sequência de 2 anos em que o israelita não deveria plantar nem colher. E Deus diz que isso era para o bem deles. Interessante isso, né? Porque à primeira vista isso pode parecer uma imposição caprichosa de Deus, alguma coisa um tanto quanto estranha de se entender, né? Porque, principalmente num mundo como o nosso, que é um mundo consumista, que é um mundo que procura explorar os recursos ao máximo que a terra nos oferece, mas o tempo todo o texto diz: se vocês querem viver seguros, se vocês querem ter prosperidade, se vocês querem ter tranquilidade, façam o que eu estou dizendo para vocês. Infelizmente, Israel, aparentemente por aquilo que diz o restante do Antigo Testamento, nunca deu muita atenção para isso. Houve até, testemunhado por outros textos extra-bíblicos, um certo cuidado em relação ao chamado ano sabático, a cada 7 anos, e um certo descanso da terra. Flávio Joséfo fala isso, um historiador judeu lá do 1º século. Mas, aparentemente, o jubileu nunca foi exatamente respeitado, ou pelo menos naquilo que é testemunhado nas próprias páginas do Antigo Testamento, nós não vemos basicamente isso acontecendo. Muito pelo contrário. O profeta Jeremias fala algumas vezes no seu livro, por exemplo, no capítulo 25, 11, no capítulo 29, 10, que haveria 70 anos de exílio para Judá na Babilônia, por causa da sua desobediência da lei de Deus. Quando nós chegamos no final
do segundo livro de Crônicas, o autor nos diz ali o seguinte: a terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Quer dizer, o próprio exílio na Babilônia, que durou 70 anos, foi uma punição de Deus para as ocasiões em que o povo de Israel e Judá deixou de obedecer a essa instrução de Deus do descanso da terra e do jubileu. Isso está lá em 2 Crônicas 36, 21, finalzinho do segundo livro de Crônicas. Então o significado do ano do jubileu no Antigo Testamento era muito específico, muito claro. Deus diz: olha, aqui estão as instruções, aqui está o manual do fabricante para vocês. Se vocês querem de fato ter a bênção no cuidado que eu quero dispensar para vocês, de uma terra que manda leite e mel, de uma terra agradável de se viver, cumpra os meus mandamentos. Claro que tem outros mandamentos em vista, mas também esses que dizem respeito ao descanso da terra, ao cuidado e à consideração para com a boa criação que Deus nos deu como seres humanos, feitos à sua imagem e semelhança, como diz lá em Gênesis 1, para administrar para Deus a sua boa criação, como regentes de Deus no mundo. Uma segunda pergunta que esse texto nos propicia fazer é: quais são as lições, qual é o significado do ano do jubileu para o povo de Deus nos dias de hoje, em pleno século XXI? O que é que nós podemos entender disso aí? A gente vê que existe uma certa ideia que essa situação de pandemia nos direcionou para esse texto, de alguma forma, mas o que isso tem a ver conosco? Né? Então eu gostaria de trazer algumas considerações aqui, para que nós pudéssemos levar isso conosco e de alguma forma, aprender algo que possa ser importante da palavra de Deus para nós. O ano do jubileu, como já falei antes, foi designado por Deus para o bem do seu povo, visava ao bem do povo. Não era uma imposição pesada de alguma coisa que iria prejudicar, né, o povo na sua terra. Mas nós geralmente não temos, nós mesmos hoje, nós não temos essa facilidade, essa possibilidade de entender tão facilmente como essas coisas acontecem. A gente fica preocupado, né? Jesus lá no Sermão do Monte fala: não se inquietem com o que vocês vão comer ou beber, pois Deus sabe muito bem do que vocês precisam, mas parece que a gente não tem como evitar isso. O povo de Israel também tinha esse problema, é claro. E a nossa tendência geralmente vai para o outro lado. Se Deus nos deu essa criação, então vamos procurar extrair o máximo daquilo que nós temos aqui, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu me lembro muito bem quando ainda era adolescente, já faz um tempinho isso, é claro, e era uma época desenvolvimentista no Brasil, quando muita coisa estava acontecendo, em termos de, a partir do governo militar, de olhar para frente, de tentar trabalhar as coisas no sentido de um crescimento aí, industrial principalmente. E eu me lembro muito bem quando começou toda a questão da construção da chamada rodovia transamazônica, que cruza toda a região amazônica, os estados da região amazônica, vindo em direção ao sul, para, de alguma forma, trazer uma possibilidade de integração nacional.
E eu me lembro que, diante da destruição de muitas partes da floresta para a construção dessa estrada, que nunca foi terminada, evidentemente, nunca foi totalmente asfaltada nem nada, uma coisa extremamente grande, se falava muito de um lema que me marcou muito. Eu ouvia isso e ficava um pouco perplexo, mesmo sendo adolescente, quando se dizia, né, diante da insistência perturbadora de desenvolvimento industrial, rodoviário, complexos urbanos grandes que estavam sendo construídos, e se batia nessa tecla em dizer é o preço para o progresso. Eu me lembro muito bem disso. E agora, muito tempo depois, muitas décadas depois, eu posso constatar que esse raciocínio destrutivo e negligente para com o meio ambiente é nada mais que uma carta branca para a destruição não só dos recursos do planeta, mas também da própria humanidade. É o que nós estamos percebendo hoje. É claro que a situação de Israel é uma situação diferente da igreja hoje, por exemplo, né? O mundo não ouve essas coisas. Nós estamos falando aqui num contexto do povo de Deus e o significado disso para o povo de Deus. E a situação do cristianismo não é de uma organização, de um organismo nacional, de uma mesma cultura, de um mesmo contexto, de uma mesma língua. Evidentemente temos aí as diferenças totais em relação a esse contexto, sendo gentios e judeus no mesmo corpo, uma mesma entidade, unidos em Cristo. Mas aquilo que nós vemos aqui nos propicia perceber pelo menos duas lições importantes, e com isso eu gostaria de trazer essa aplicação para nós hoje. Primeiro, lembrando dessa pausa de 2 anos aí do ano do jubileu, né? O 49º ano era um ano sabático, um descanso no ano 7º, né? Naquele ciclo de 7 em 7 anos, 7 vezes 7, 49, é um ano sabático, mas o ano 50 também é um ano de descanso para a Terra. Nós temos 2 anos de pausa, de plantio e de colheita para Israel e os israelitas dentro desse contexto. Isso impunha a necessidade evidente de fé e uma confiança inabalável, totalmente ancorada nas promessas de sustento e de provisão da parte de Deus das necessidades básicas da vida. Isso valia tanto para o ano sabático, a cada 7 anos, quanto para esse ano do jubileu, que emendava com o último ano sabático no ciclo de 7. E é algo que a gente às vezes não para pensar, né? O pessoal no Antigo Testamento tinha que viver pela fé também. Dentro do contexto do povo de Israel, isso era uma necessidade como é para nós. Para eles, muitas vezes, era fé em uma palavra de Deus, de uma promessa de Deus que ainda não tinha se cumprido, como o próprio Messias que viria. Para nós é olhar para trás, para aquilo que já se cumpriu, para eles era olhar para frente. E ainda assim esperar naquilo que Deus prometia. Viver pela fé, para eles como para nós, é um desafio permanente. A gente às vezes pensa que fé é uma coisa que diz respeito principalmente ao começo da nossa caminhada de vida com Deus, quando a gente entrega a vida a Cristo, quando Ele perdoa os nossos pecados, a gente começa a caminhar com Ele, seguindo, né, como discípulo, e vivendo a partir daquilo que Ele nos diz e dos seus mandamentos principalmente do amor, o novo mandamento. Mas a vida de fé é mais do que isso, é um prosseguimento diário nessa mesma ideia, porque
a nossa existência no mundo, em que nós não vivemos sob uma perspectiva de condições normais de temperatura e pressão para viver os valores do reino de Deus, né? Nós vivemos e só podemos viver a vida cristã pela fé, na confiança de que Deus é capaz de nos sustentar, de dar aquilo que nos é necessário e de viver a partir dessa confiança em Deus. O justo viverá pela fé, aquilo que está lá em Abacuque 2,4, que também faz parte do Antigo Testamento, está aí para testemunhar dessa necessidade da confiança em Deus. E é interessante que o Abacuque termina o seu livro, no capítulo 3, falando sobre época de escassez e de crise drástica. Ele diz ainda que não haja ovelhas no curral, nem gado, nem que a videira não produz coisa alguma, né? Uvas, oliveira não dá suas olivas. Ele diz, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele confia que Deus é capaz de lhe conceder o sustento dentro de um contexto de escassez, de dificuldade, de recursos espremidos. Lembrando que ele está prevendo a vinda dos babilônios para destruir o templo, para levar o povo cativo para a Babilônia. E, portanto, havia aí uma situação sombria pela frente, que aparentemente ele experimentou. Pelo menos ele dá a entender isso. E aquilo que se requer de alguém que olha para as instruções de Deus sobre o ano do jubileu é exatamente isso, a confiança de que Deus iria suprir as necessidades. Até o texto diz aqui, talvez vocês perguntem, versículo 20 do capítulo 25, o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear nem de colher nesse ano? A inquietação do coração, com o que nos vestiremos, o que nós comeremos ou beberemos? Lá do Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus. E aí vem a constatação de que confiando nos recursos de Deus, confiando na provisão divina, confiando naquilo que faz parte de valores mais elevados, embora a nossa situação humana esteja sacudida até os alicerces, né? Talvez falta de emprego, talvez escassez de recursos, quem sabe a própria doença afligindo alguns de nós, ou pessoas próximas de nós. Conheço diversas pessoas assim. Dentro desse contexto, nós temos que crer no Deus da nossa salvação, nos alegrar com Ele, sabendo que Ele cuida de nós, Ele vai conosco, como o salmista lá no Salmo 23, que não diz que se alegra com Deus porque Deus o livra do problema, mas que Deus o acompanha dentro do problema. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É isso que a fé tem que confessar. A percepção clara de que Deus não nos abandona no meio da crise, mas Ele vai nos proporcionar o que nós precisamos e vai nos acompanhar. Uma segunda coisa que é basicamente ligada com essa também é que, muito claramente, a questão de um jubileu implicava numa opção compulsória por um estilo de vida mais simples da parte do israelita. Ele não poderia esperar lucro, porque não teria safra para vender ou negociar. Ele não podia pensar que a sua produção iria dar
dividendos, visando anos seguintes, fazer o seu pé de meia, né, guardar o seu dinheirinho debaixo do colchão, seja lá o que for, porque a provisão de Deus é para as coisas que eram necessárias, as coisas básicas da vida, e não para aquilo que seria além disso. Nós vivemos numa sociedade consumista em que o materialismo é a voz que mais se ouve. É aquilo que, inclusive, invadiu muito daquilo que se chama cristianismo. Nem tudo aquilo que se chama cristianismo é de fato o evangelho como Jesus o pregou, mas estamos aí num mundo em que se prega para muitos cristãos uma realidade que é absolutamente absurda. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Alguns devem achar, inclusive, que isso deve ser um versículo da Bíblia. Quando na realidade o que Deus espera da gente é que nós saibamos viver com menos. Talvez esses meses de isolamento, de um certo distanciamento social, agora mais do que isolamento, né, nós estejamos percebendo que temos que nos contentar com menos. E podemos nos contentar com menos. Quem sabe, durante esse período, tenhamos aprendido algumas lições nesse sentido, né, de que podemos viver com menos coisas. Não precisamos comprar os últimos tipos de celular que estão saindo o tempo todo. Amanhã vai ter mais um que vai sair. E parece que a compulsão no marketing moderno é exatamente nessa direção, de que você recebe a informação de alguma coisa que lhe é absolutamente necessária, sem a qual você não poderá viver, ou a sua vida será um inferno se você não a tiver. E muitos de nós caem nessa armadilha, pensando que a vida é o acúmulo de bens ou de coisas da última tecnologia que nós podemos adquirir. É bom ter coisas que são possíveis ter. A tecnologia, claro, nós estamos usando aqui, inclusive, para fazer essa meditação. Mas será que nós precisamos o tempo todo correr atrás da última coisa, desembolsar muito dinheiro para comprar essas coisas? Será que a cada 2 anos temos que trocar o carro? Aqui no Brasil se costuma dizer isso. Não, você tem que trocar o carro a cada 2 anos, senão eles desvalorizam. O meu carro não tem valor mais nenhum, então, porque ele está indo para o 12º ano de uso. E está andando bem, confortável, fazendo a manutenção dele propriamente sempre. Não preciso de outra coisa hoje. Mas a pressão consumista é essa. E será que o cristão, vivendo os valores de Deus, poderia viver um estilo de vida mais simples? Eu creio que sim. O Novo Testamento está repleto de exemplos disso, de cristãos na igreja lá no começo, repartindo entre si aquilo que era necessário para cada um e vivendo a partir desse compartilhamento. Ou mesmo Paulo na prisão, em isolamento social, escrevendo aos Filipenses agradecendo por uma contribuição financeira que tinham enviado para ele não recebia quase nada das igrejas, ele trabalhava para o seu próprio sustento fazendo tendas, mas nessa ocasião que estava preso estava impedido disso e recebeu uma oferta dos filipenses, e ele diz lá em Filipenses 4:11, agradecendo essa oferta: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação, aprendi a viver contente tanto na fartura quanto na necessidade.
é bem provável que a sociedade na qual nós vivemos não vai aprender coisa alguma. Embora o mantra dos primeiros meses da pandemia, do isolamento, foi: o mundo não será mais o mesmo, as pessoas são exatamente as mesmas e com a história a gente percebe isso. Nas pandemias, nas crises mundiais passadas, se dizia muito alguma coisa parecida com essa e depois foi esquecido completamente e tudo voltou ao normal ruim que nós conhecemos. Um filósofo alemão chamado Hegel, lá no século XIX, disse que ele era um filósofo que trabalhava principalmente com aspectos da história e a civilização, o mundo em torno da história. Ele diz o seguinte: a única coisa que se aprende com a história é que nada se aprende com a história. E estamos começando a ver isso agora. Será que nós, como cristãos, talvez não tenhamos aí uma oportunidade preciosa de mostrar que nós aprendemos alguma coisa a partir do manual do fabricante, da palavra de Deus, daquilo que ela nos diz sobre a nossa fé, confiança no Deus que é capaz de nos sustentar quando nada mais parece ser recurso possível para fazer isso? Será que nós não seremos capazes de aprender a viver um estilo de vida mais simples, em que as coisas que nós buscamos não são a razão de ser da nossa existência, mas elas contribuem de alguma forma periférica para aquilo que é a nossa existência, nossa vida nesse mundo, como testemunhas de Cristo? Que Deus nos ajude a viver essa vida simples como testemunho da nossa fé em Cristo, para que o mundo perceba que existem outros caminhos, que não são necessariamente da exploração, do consumismo, de uma vida sem um horizonte claro pela frente, porque o mundo do jeito que está, caminhando do jeito que está, só pode entrar em colapso. Que Deus nos ajude a ser testemunhas vivas disso e que aprendamos a viver um estilo de vida simples, cada vez mais a partir da palavra de Deus, daquilo que Jesus nos diz, para que nós também estejamos contentes em toda e qualquer situação. Jesus abençoe a cada um de vocês nesse dia e nessa semana. É o que eu desejo a todos em nome de Cristo. Amém. Vamos para a oferta? Neste momento, na tela está aparecendo a conta da ISP, os dados bancários da igreja, que a gente possa ter o coração aberto e lembrar de que nosso Deus nos dá tantas bênçãos a mais e é uma oportunidade de podermos devolver um pouco do que Ele nos dá.
Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor pode sempre nos abençoar com bens materiais, espirituais, com a mensagem e também colocar todos nossos anseios para baixo de Sua vontade, Senhor. Te agradecemos como igreja, como corpo de Cristo, que a gente pode estar reunido juntos online, mas que a gente tem esse anseio de te agradecer e que o Senhor possa aceitar essa oferta e que a gente, por meio de administração, faça bom uso. Em nome de Jesus, amém. Obrigado pela palavra, pastor Kirchner, professor Kirchner. Tive o privilégio de ser abençoado com muitos bons professores. O professor Kirchner foi um deles, assim como Ed Renekiewicz, Davi Smith, de aconselhamento, pastor Luiz Saião, né? Então, Deus realmente tem usado o seminário Servo de Cristo e o pastor Kirchner continua lá até hoje para formar e abençoar muita gente. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.
Bom dia! Para você que está acompanhando o culto da ISP, ele está terminando. Mas temos 2 avisos, e o primeiro deles é que semana que vem teremos a Santa Ceia. Então prepare o pão, o cálice com suco de uva e o seu coração também. E nessa semana foi o Dia das Crianças. Não poderíamos deixar passar esta data em branco. Então, para lembrar das crianças da ISP, foi preparado um vídeo. É isso, pessoal. Tenham uma boa semana e até mais. Who shakes the whole